Este episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis, em parceria com Ambipar, Braskem, Endi e Natura. Acesse, informe-se, atue. Não existe planeta B. umsoplaneta.globo.com. Nós, Yanomami, não pode atacar. Não pode atacar. Tá? Se o garimpeiro atacar nós, atirar, matar o Yanomami, vai acontecer a guerra. O alerta não é de qualquer um. O aumento da pressão na maior terra indígena do Brasil, a reserva Yanomami, em Roraima, foi identificado por Davi Copenaua, o principal líder da etnia que passou os últimos 8 meses junto a seu povo, que enfrenta, além dos milhares de garimpeiros, a contaminação de indígenas pelo novo coronavírus e pela malária, segundo ele, uma ameaça ainda maior, que chega acompanhada da falta de suporte federal. Nós estamos sem apoio. A autoridade, governo federal, não está apoiando e cuida da saúde. A saúde não está bom, não tem remédio, não está chegando, não tem um enfermeiro, não tem técnico, não tem um médico para cuidar da saúde do povo Yanomami e Ecoanas. É nesse contexto desafiador para mais de 30 mil Yanomamis que Davi Copenaua topou contar a própria história e a história de seu povo para o diretor Luiz Bolognese, no filme A Última Floresta, selecionado para apresentação no Festival Internacional de Cinema de Berlim, que acontece na próxima semana. O filme foi rodado ao longo de 5 semanas na aldeia Watoriki, mas não trata apenas da luta dos Yanomami contra as adversidades. Serve como exemplo da potência do universo da etnia, que tenta preservar a sua cultura e o conhecimento tradicional. Davi Copenaua conversou com o Globo sobre A Última Floresta e também sobre a situação dos Yanomami. Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltic e nesse episódio a gente conversa com o jornalista William Elau Filho, que entrevistou o líder Yanomami e conta a importância do filme e do relato de Copenaua para levar ao mundo o retrato do que acontece na imensidão da terra indígena no norte da Amazônia. Fique com a gente. William Elau, o filme A Última Floresta está selecionado para o Festival de Berlim, vai representar o Brasil por lá. E é um filme especial porque ele tem direção do Luiz Bolognese, mas o roteirista é o xamã Davi Copenaua, que é a maior liderança do povo Yanomami. Conta um pouco pra gente desse filme e da importância do Copenaua na história do povo Yanomami. Esse filme mostra o universo Yanomami, né? Ele mergulha numa aldeia Yanomami, no meio da reserva Yanomami, para mostrar tanto o cotidiano desse povo, esse povo lindo que vive em equilíbrio com a floresta há milhares de anos, são cerca de 30, 35 mil Yanomamis numa área que fica ali na fronteira entre Venezuela e Brasil. Então, o Bolognese levou a equipe, passou 5 semanas lá, num acampamento próximo à aldeia que eles montaram, né? E passaram esse tempo todo procurando mostrar tanto essa beleza do povo Yanomami, a cultura do povo Yanomami, quanto a situação tensa que eles vivem sempre na luta para expulsar o garimpo ilegal da reserva Yanomami. A importância do Copenaua como roteirista é que torna tudo muito autêntico, né? É o Copenaua contando a história. Na verdade, ele assina o roteiro junto com o Luiz Bolognese. É a voz do próprio Copenaua que enquanto a gente assiste ao filme, enquanto a gente entende o modo de vida dos Yanomami. E
também a preocupação do povo, que é defender a sua cultura, defender a floresta da invasão dos garimpeiros. Agora, esse é um filme que chega a Berlim em um contexto muito especial, né, William? É um contexto no qual o governo brasileiro é criticado pela sua atuação junto aos garimpos ilegais da região. O Brasil está em evidência por conta das políticas públicas relacionadas ao tema. O quanto que isso está impregnado, tanto no filme quanto na conversa que você teve com o líder Davi Kopenawa. A situação do território Yanomami, ela até, enfim, o território começou a ser invadido nos anos 80, quando descobriram jazidas de minério, no final dos anos 80, e houve uma situação muito tensa até o começo dos anos 90, quando o território foi demarcado, né, quando a reserva foi demarcada. Houve massacres, houve conflitos, muitos índios morreram de doenças que foram levadas pelos garimpeiros. Ali foi quando explodiu a tensão entre os garimpeiros e o povo Yanomami. Desde então, desde que a reserva foi remarcada e que houve muitas ações do governo federal, né, da Polícia Federal e do Exército, para expulsar os garimpeiros, a situação nunca foi resolvida, mas o problema até que foi reduzido, né? Desde então eles reclamaram muitas vezes, houve vários momentos de tensão, mas agora o próprio Kopenawa diz e fala muito claramente, o filme deixa isso bem explícito, que a partir de 2019, com o começo do governo Bolsonaro, hordas e mais hordas de milhares de garimpeiros voltaram à reserva. Hoje, estima-se de 10 a 15 mil garimpeiros entrando e saindo da reserva, espalhados pela reserva Yanomami, sem que o governo tome uma atitude. Eles reclamam muito da invasão, que encorajada pelos discursos do Bolsonaro, que diversas vezes mostrou seu apoio para os garimpeiros, mostrou seu apoio aos garimpeiros, e a falta de ação. Eles reclamam muito tanto do discurso quanto da falta de ação. Ninguém faz nada, a Polícia Federal e o Exército não estão realizando as ações para remover esses diversos grupos de garimpeiros de lá. Então a situação está muito tensa porque chegou um momento em que o próprio Kopenawa diz que se o governo não tirar os garimpeiros de lá, pode haver uma guerra entre o meu povo, diz ele, contra os garimpeiros. Se os garimpeiros atacarem o povo Yanomami, se matarem nossas crianças, nossos filhos, vai haver guerra. E ele diz, antes que haja essa guerra, eu peço ao governo que tire os garimpeiros de lá imediatamente. E com os garimpeiros matar nossos filhos, vai acontecer ataque de garimpo. E depois, se como o Yanomami ataca o garimpo, o governo não vai gostar. E na conversa ele também menciona a forma como os garimpeiros acabam convencendo, né, os Yanomami a aderir à causa do próprio garimpo, né? Existe uma relação entre os povos que, na visão do Davi, é muito preocupante, né? Ele tem essa preocupação e é uma preocupação constante. O filme mostra isso também. Um momento em que, no filme, tem um momento em que o próprio Kopenawa conversa com um jovem Yanomami que está se sentindo atraído pelo convite dos garimpeiros de ir para a cidade, mostra o apelo que tem o celular, né? Eles chamam até o feitiço do celular, né? Muitas vezes os mais jovens se sentem atraídos pela tecnologia, né? Enfim, não tem internet lá, mas eles podem assistir a vídeos e joguinhos eletrônicos, e tudo isso tem, né? A gente sabe o apelo que isso tem para as pessoas, principalmente os mais jovens. Então ele precisa sempre manter o povo unido no sentido de vamos ficar apegados aqui à nossa cultura, vamos proteger a nossa floresta. Tenta convencer os jovens a não ir para a cidade, porque chegando na cidade não tem ninguém para olhar por eles lá. Se eles não tiverem o que comer, se eles não encontrarem trabalho, não vai ter ninguém para cuidar deles, eles vão acabar morando na rua. Isso não isso é um discurso real, porque os Yanomami, quando vão para a cidade, eles são tratados com muito preconceito pelo povo das grandes cidades, né? Em Boa Vista. Isso o próprio Kopenawa diz, o Bolognese também me falou em entrevista, que muitos Yanomami sofrem preconceito, são marginalizados pelo povo da capital de Roraima, quando eles vão para lá. Então tem essa preocupação, sim, né? A preocupação de afastar o garimpeiro
e a preocupação de manter, principalmente os jovens, unidos às aldeias, né, unidos à cultura. Agora, William, você falou dessa preocupação do Copenau de haver de fato uma guerra. Tem uma cena logo no começo do filme que você relata na matéria que mostra justamente isso, né? Os guerreiros Yanomami se cobrindo de preto, com a tinta de genipapo, se armando com arcos e flechas, e eles encontram um grupo de garimpeiros e os afugentam, né? Lançam flechas e tal, os garimpeiros vão embora. Nesse caso, pelo menos, não teve exatamente um conflito porque eles fugiram. Como é que é essa estratégia dos Yanomami de enfrentamento? Quando eles encontram um grupo de garimpeiros, eles tentam de fato afugentar. Sim, eles estão sempre atentos, né, aos arredores da maloca, da aldeia, da comunidade. Se pintar um grupo de garimpeiros procurando, né, tentando trabalhar, tentando fazer mineração na beira de algum riacho, eles se mobilizam. Isso, claro, o Copenau é que me explicou. E o filme mostra também. Eles se organizam, né? Então o filme mostra um grupo de guerreiros Yanomami se pintando de preto. Eles usam uma tinta de genipapo misturada com madeira, com cinza de madeira moída, cobrem o corpo, se armam com o arco e flecha e para espantar, para afugentar os garimpeiros de lá. Por quê? Eles sabem que quando eles identificam um grupo pequeno de garimpeiros minerando num riacho perto da aldeia, eles sabem que se esse grupo pequeno encontrar ouro ou algum outro metal precioso, eles vão... O próximo passo é a chegada de dezenas, centenas de outros garimpeiros atraídos pela notícia de que encontraram ouro ali. E aí, pronto, trazem o circo deles, eles começam a desmatar tudo para montar, trazem um maquinário pesado, eles chegam com armamentos pesados, muitos garimpeiros são armados com fuzis automáticos, enfim. Cria-se todo um universo de tensão e conflito numa área depois que lá se descobre ouro. Então, eles já antevendo isso, tentando evitar isso, quando descobrem, detectam a presença de um grupo pequeno de garimpeiros perto da aldeia, eles se mobilizam para expulsar eles de lá. Então, na verdade, o filme reproduz algo que acontece com certa frequência numa aldeia Yanomami. Não é uma cena real aquela, mas tenta ser mais fiel possível a algo que acontece, sim, com certa frequência. Nós somos povo diferente. Não é pele de branco, não é o cabelo do branco, loiro, barbado, tudo. Então, nós somos o povo originário, diferente, língua diferente, e a nossa filosofia diferente, conhecimento tradicional diferente. William, para a gente situar um pouco o nosso ouvinte, os Yanomami, muito falados há muitos e muitos anos no Brasil, até porque vivem em área de minério, inclusive de ouro, de nióbio, eles se diferenciam, eles de alguma forma são singulares em relação a outras etnias que tem no próprio estado de Roraima. Eu lembro dos Wapixana, dos Macuxi, integradíssimos à sociedade em Boa Vista, na capital do estado. O que os torna tão singulares? Bastante numeroso, né, em comparação com os outros povos indígenas. É claro que tenho certeza que já foram muito mais numerosos. Hoje estima-se em 30 a 35 mil pessoas na população Yanomami. Eles são várias aldeias espalhadas pelo território, vivendo em equilíbrio com a natureza, exercendo sua cultura, né, enfim, se mantendo fiéis à cultura Yanomami. Então, acho que tem uma singularidade aí, até mesmo porque muitos outros povos já estão bastante ligados, né, integrados ao que a gente chama de sociedade ocidental, né, estão são próximos a grandes cidades. O Bolognese, inclusive, o diretor do filme, ele dirigiu e lançou em 2018 um documentário chamado Ex-Pajé. Nesse filme, ele mostra um ex-pajé que foi completamente subjugado por religiosos evangélicos, né? Aquela turma fundamentalista que chega em aldeias, e isso acontece no Brasil todo, chegam em aldeias dizendo que os moradores daquela aldeia estão cultuando o demônio porque eles adoram
eles têm uma religião diferente, eles têm crenças diferentes, né, diferentes da crença cristã. Então, convenceram esse pajé de que ele estava adorando o Satanás, e o pajé foi completamente tirado da cultura dele, né, e virou porteiro de um templo evangélico. O documentário Ex-Pajé conta a história desse cara, né, de como que ele passou de uma liderança indígena, uma pessoa super respeitada dentro da comunidade dele, para ser um funcionário de um templo evangélico, né, e aí usando camisa social, com calça social. Foi um cara extraído da cultura dele pelo fundamentalismo evangélico. Nesse filme novo, no A Última Floresta, o Bolognese quis fazer o contrário, mostrar um líder indígena, um povo indígena em sua potência, né? A beleza de um povo que se mantém agarrado às suas tradições, vivendo em equilíbrio com a floresta e lutando para preservar as suas tradições e a floresta. Então, nesse sentido, o Copenaua se opõe ao protagonista do documentário de 2018. Então, o Copenaua é hoje uma das maiores lideranças indígenas do Brasil, certamente a maior liderança Yanomami. É um cara que luta pelo povo desde o começo das invasões, no final dos anos 80, ele ainda era jovem. Ele fala que ele enfrentou ali a política da época, porque o Romero Jucá, que era o presidente da FUNAI na época, não queria ouvir os Yanomami, ele teve que ir até Brasília e se encontrou com José Sarney, lutou mesmo, né, com os garimpeiros dentro do território, viu Yanomami sendo assassinados numa maloca. Eu fui ajudar meus parentes na Maloca Papiú. Lá que aconteceu, os garimpeiros mataram 4. Então, aí eu estaquei. Eu fiquei assim, firme. Olha, eu vou lutar de verdade até no fim, até eu vou lutar, derramar a minha sangue por causa do meu povo. Desde então, ele é uma pessoa envolvida com essa luta, com essa tentativa de preservar o povo e a floresta. O Copenaua também, em 2015, lançou um livro junto com o antropólogo francês, o Bruce Albert. Ele é um relato, na verdade, o livro foi escrito em cima de um relato do Copenaua sobre a beleza dos povos da floresta, né? Concentrando-se, claro, nos Yanomami. Então é uma pessoa, é um povo que luta para se manter vivo, para manter a sua cultura, para manter as suas tradições. Nesse sentido, os Yanomami são, sim, uma potência entre os povos indígenas. Tem outros povos que também estão no mesmo movimento, os Yawanawá, no Acre, enfim, tem diferentes povos indígenas que não aceitam esse assédio da sociedade ocidental e querem se manter, sim, na floresta. Não que os outros não queiram, né? Estamos só destacando os Yanomami nesse sentido. Eles não usam a palavra, a gente às vezes fala porque a aldeia, uma aldeia isolada no território Yanomami. Ele não usa o Copenaua não gosta dessa palavra. Não estamos isolados, ele fala. A gente mora na nossa floresta sagrada. Então, é nesse sentido que eu vejo a potência dos Yanomami representando todo um povo indígena que foi massacrado ao longo dos séculos, né, desde 1500, desde essa, né, como eles chamam, a primeira invasão do homem branco, que foi a chegada das caravelas aqui em 1500, que dizimou, né, com doenças e conflitos, milhões de indígenas, né, que ocupavam o nosso território. Hoje são bolsões de resistência espalhados pelo Brasil e, com certeza, os Yanomami são um dos principais desses bolsões de resistência. São um povo que resiste ao assédio do homem ocidental, né, do que a gente chama de civilização. O William, você conversou com o Copenaua sobre o filme, sobre toda essa questão dos Yanomami, mas também sobre a pandemia, né? Qual é o relato que ele faz sobre esse momento de avanço do coronavírus sobre as aldeias indígenas?
Ele diz que todo mundo pegou, enfim, que a doença passou lá no ano passado. Nas palavras dele, todo mundo ficou doente. Ele, inclusive, diz que ficou doente também, que se sentiu, ele explicou do jeito dele, né, como que ele perdeu o paladar, falou que a comida não era boa, né, que a boca dele ficou como comida não é boa, e sentiu dor no peito, né, o que, enfim, é um sintoma que ia me deixar muito assustado se eu sentisse dor no peito, sabendo que eu estava com coronavírus. Enfim, mas ele ficou bem. Ele diz que não passou muito mal, mas assim como grande parte dos Yawanawá que tiveram o coronavírus, mas alguns idosos morreram, sim, houve mortes dentro do território, inclusive algumas delas foram bem noticiadas no início da pandemia, quando a pandemia chegou em Roraima. Na maior reserva indígena do Brasil, 1 em cada 13 Yanomami pode ter sido contaminado pelo novo coronavírus. Um relatório inédito produzido por uma rede de pesquisadores e líderes Yanomami e Ecuana indica um avanço da pandemia por lá. A grande preocupação deles hoje não é só o coronavírus. Diria até, pelo que ele deu a entender, que principalmente a malária, que é uma doença que não existe dentro de um território indígena, que foi, apesar de ser endêmica na região norte, quem leva para dentro do território a malária são os garimpeiros. Então, tem muita malária dentro do território hoje, é a grande preocupação dele. Inclusive, ele está em Boa Vista, em Roraima, ele passou 8 meses direto, né, dentro da reserva. Agora, ele chegou, essa semana ele chegou em Boa Vista, falei com ele por telefone de lá. Ele disse que está lá para conversar com o coordenador da Secretaria Especial de Saúde Indígena, porque está faltando remédio lá, está faltando médico, está faltando enfermeiro. Então, por isso que eles precisam de atenção do governo, né, precisam de remédios, precisam de médicos, de enfermeiro para cuidar de uma doença que quem está levando para lá são os garimpeiros. Quem está deixando os garimpeiros entrarem lá é o governo. Então, se o governo não tá removendo os garimpeiros da reserva, eles, no mínimo, têm que, né, cuidar dos Yanomami que ficam doentes por causa dessa invasão. William Elau, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e um ótimo fim de semana. Valeu, William. Abraço. Obrigado, Maltique. Obrigado, Carol. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção é do Matheus Ruas e a edição é do Hugo de Araújo. Tchau! Até mais!